Olha, hoje a gente vai mergulhar num tema bem delicado, viu? E que gera muita, mas muita dúvida. O que acontece quando um funcionário é preso? É uma situação complicadíssima, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Então, bora entender o que a lei diz sobre isso. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? O funcionário foi preso. A empresa pode simplesmente mandar embora por justa causa? Parece óbvio que sim, mas não é bem assim. A nossa legislação trabalhista ela é cheia de detalhes. A resposta rápida é não, essa demissão não é automática. E a gente vai entender direitinho o porquê. Para a gente entender essa história toda, nosso papo vai seguir por aqui. Primeiro, a gente olha o cenário inicial. E agora? Depois, vamos quebrar um mito comum. Prisão não é abandono de emprego. Aí, a gente vai ver o que realmente importa, que é a condenação definitiva. Também vamos falar da outra opção, a demissão sem justa causa. E, por fim, um ponto super importante. Os prazos e direitos não param de contar. Então vamos lá, imagina só a situação. O RH recebe a notícia de que um funcionário foi preso. E agora? O que a empresa faz com o contrato de trabalho dessa pessoa? Suspende? Demite? Quais são as regras do jogo? É exatamente nesse ponto que a confusão começa e a nossa análise também. Beleza. A primeira coisa que muita gente pensa é: se a pessoa não veio trabalhar porque está presa, é abandono de emprego, certo? Faltou, não justificou, justa causa. Pois é, só que não. Para a Justiça do Trabalho, a história é bem diferente. E a chave para entender isso está nesse termo aqui, meio esquisito. Animus abandonandi. O que é isso? Traduzindo do juridiquês, é a intenção de abandonar. Para ser abandono de emprego, a empresa precisa provar que o funcionário decidiu, por conta própria, não voltar mais. E, convenhamos, alguém que está preso não está faltando porque quer, né? A ausência é forçada e involuntária. E olha, isso não é só papo de advogado não, tá aqui preto no branco, numa decisão do TRT da 4ª Região. O tribunal foi claríssimo. Se a pessoa está presa, não dá para falar em abandono de emprego. Por quê? Justamente porque falta o tal do animus abandonandi, a intenção. Ok, então se não é abandono de emprego, como fica a justa causa? Quando é que ela pode acontecer? Bom, aqui a gente chega no ponto central de toda essa discussão. A diferença gigantesca que existe entre uma prisão temporária, preventiva, e uma condenação final, aquela que não tem mais recurso. E o que está por trás de tudo isso é um princípio que todo mundo já ouviu falar, mas que aqui é fundamental: a presunção de inocência. Aquele princípio básico de que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E o mais importante, isso vale também dentro da relação de trabalho. Uma prisão preventiva, por exemplo, não é uma sentença de culpa, é só uma prisão preventiva. Para a condenação valer de verdade para fins trabalhistas, ela precisa de uma coisa chamada trânsito em julgado. Nome complicado, né? Mas a ideia é simples. Significa que o processo criminal acabou. Fim de papo. Não cabe mais recurso, não tem mais para onde correr, é a decisão final e definitiva da justiça. Mas calma lá, mesmo com essa condenação final, com trânsito em julgado e tudo, a justa causa não é automática. A nossa boa e velha CLT, ela é bem chatinha com isso, no bom sentido. Ela coloca uma série de requisitos bem específicos. Vamos dar uma olhada neles? Então atenção aqui que esse é o mapa da mina. Para a justa causa ser legal, segundo a CLT, precisa de um checklist. Primeiro, tem que ter uma condenação criminal. Segundo, essa condenação tem que ter transitado em julgado, como a gente viu. E terceiro, ponto importantíssimo, a execução da pena não pode ter sido suspensa, ou seja, a pessoa tem que ir presa mesmo. E o resultado de tudo isso, a impossibilidade total de continuar trabalhando. E essa decisão do TRT do Paraná resume tudo perfeitamente. A lógica por trás da lei é muito prática. A empresa pode demitir por justa causa não por causa do crime que a pessoa cometeu, mas sim porque, como consequência da pena, ela está fisicamente impedida de fazer o que o contrato de trabalho exige, prestar o serviço. O contrato se torna impossível de ser cumprido. Beleza, mas vamos ser práticos. Um processo criminal pode levar anos. A empresa não pode ficar com uma vaga aberta esperando esse tempo todo, né? E aí? Bom, para isso existe um outro caminho, talvez o mais comum na prática: a demissão sem justa causa. Vamos colocar as duas opções lado a lado, então. A justa causa é um caminho longo, burocrático, que depende do fim do processo criminal e, no final, as verbas rescisórias por funcionário são mínimas. A demissão sem justa causa é uma decisão da empresa. Pode ser feita a qualquer momento, mesmo com o funcionário preso preventivamente. O contraponto é que tem que pagar tudo, todos os direitos.
E mais uma vez a Justiça confirma essa possibilidade. Olha o que diz o TRT de São Paulo. Deixa bem claro, o fato do empregado estar preso não impede a empresa de demiti-lo sem justa causa, desde que pague todos os direitos, claro. É uma decisão de gestão da empresa, faz parte do risco do negócio. E o que significa pagar tudo? Bom, é o pacote completo da demissão sem justa causa que a gente já conhece. Aviso prévio, 13º e férias proporcionais, a liberação das guias para sacar o FGTS e, claro, a famosa multa de 40% sobre o saldo do fundo de garantia. É uma decisão que pesa no bolso, mas que resolve a questão operacional da empresa. Agora, um ponto de atenção que é importantíssimo e muita gente esquece. Estar preso não significa que o tempo para. Os relógios da lei continuam correndo, e isso tem um impacto direto nos direitos de quem foi demitido. Um desses relógios é o da prescrição bienal. O que é isso? Depois que o contrato acaba, o ex-funcionário tem um prazo de 2 anos para processar a empresa na Justiça do Trabalho. Se perder esse prazo, já era, perdeu o direito de reclamar. E aqui vem o pulo do gato. Alguém poderia pensar, mas a pessoa está presa, como ela vai processar a empresa? Esse prazo deve ser suspenso, né? Errado. Olha só essa decisão do TRT de São Paulo. A lei não prevê nenhuma pausa nesse prazo de 2 anos. Mesmo presa, a pessoa continua com sua capacidade processual. Ou seja, ela pode e deve contratar um advogado para cuidar dos seus direitos. O relógio não para ninguém. Resumindo a ópera, então, a gente vê que a presunção de inocência não é só uma frase bonita na Constituição. Ela funciona como um escudo de verdade no dia a dia do trabalho. Impede que decisões precipitadas sejam tomadas e protege o emprego de alguém que, perante a lei, ainda é considerado inocente. E por que essa proteção é tão importante? Basta a gente olhar a realidade do nosso país. Essa decisão do TRT do Rio de Janeiro toca num ponto nevrálgico: a quantidade de prisões injustas, baseadas em provas frágeis como uma foto antiga, que depois se mostram completamente ilegais. Imagina o estrago se uma demissão por justa causa fosse automática numa situação dessas. Mostra o perigo enorme de se antecipar uma decisão da Justiça. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, que é bem complexa. De um lado tem a necessidade da empresa, que precisa continuar funcionando, precisa preencher uma vaga. Do outro, tem um direito fundamental de um ser humano, que é a presunção de inocência. Como equilibrar esses dois pratos da balança? A lei dá as ferramentas, mas a decisão final envolve bom senso, responsabilidade e um olhar que vai muito além do que está escrito no papel. Fica aí a reflexão.